Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a marcação do vade-mecum. Inclusive, esse vade-mecum que eu vou mostrar para vocês é o vade-mecum que eu comprei para a primeira prova discursiva de Minas que eu fiz. Eu comprei esse aqui, ó, da Juspódio de carreiras policiais. Eu vou dar tanto dica do que vocês, quais marcações vocês podem fazer e como vocês vão utilizar o vade-mecum na hora da prova, tá? Mas já adianto, que assim, essa aula vai ser bem rapidinha, coisa simples, porque o vade-mecum nessa prova nossa, ele vai ser um a mais. Ele vai ser só um complemento. Nós não vamos procurar as respostas no vade-mecum. Claro que se tiver alguma dúvida, sei lá, alguma questão que vocês não tenham certeza da resposta, vocês estão muito em dúvida e tal, vocês podem utilizar o vade-mecum para ajudar a montar a sua resposta. Isso eu já falei na outra aula com vocês. Mas o vade-mecum, ele pode ser um auxílio ou ele pode ser a derrota de vocês. Por quê? Se vocês quiserem ficar procurando no vade-mecum resposta de tudo, vocês vão gastar muito tempo e vocês vão perder o tempo que vocês teriam para montar as respostas. E procurando coisa no vade-mecum que vai ser inútil. Então, tomem muito cuidado. O vade-mecum será utilizado no final. Ele não vai ser a primeira coisa que você vai abrir. Você vai deixar ele no cantinho, você vai estruturar, fazer brainstorm, fazer a estrutura da sua resposta, como eu ensinei na outra aula. E aí, depois que você tiver feito tudo, você vai pegar o vade-mecum e você vai complementar com os artigos que tem que estar na sua resposta, tá certo? Então, como que nós vamos marcar? Primeiro, deixa eu falar sobre qual vade-mecum vocês vão comprar. Tem que ser um vade-mecum liso, sem anotações, obviamente, simples. O vade-mecum da Riddell é muito bom. Ele é bem completo, é bacana, perto dos outros muito completos ele costuma ter um preço melhor. Mas a nossa prova vai ter administrativo, constitucional, penal, processo penal e a legislação especial relacionadas a essas matérias. Então, a gente não precisa de um vade-mecum, assim, gigantesco, com, sei lá, 1000 coisas, sei lá, código empresarial, sabe? Essas coisas não vão cair na nossa prova. Então, não tem por que ter lei de internacional, por exemplo. Não tem necessidade. Então, eu acredito que, às vezes, um vade-mecum policial seja o suficiente para vocês. E eles são mais baratos. Eu olhei agora mesmo na internet. Esse aqui tá na faixa de 160, 180 reais. Os outros já estão na faixa de 220, 250 ou até mais, tem quase 300. Então, vocês tomem cuidado com isso. Não tem por que gastar muito num vade-mecum, que provavelmente só vai ser utilizado para essa prova. Esse aqui eu comprei para isso, e aí depois eu comecei a usar ele para estudar, ó, tá vendo? Ele tá grifado, tem anotação, que eu acabava estudando por ele algumas leis. Algumas eu gostava de imprimir, e eu não imprimia tudo, óbvio. Aí as outras coisas eu usava aqui do vade-mecum. E aí, o que vocês vão fazer? No edital fala que é permitido remissão a artigo, a linha, inciso, né, a outras legislações. Você pode fazer pequenas remissões. Não pode ter anotações. E não fala nada sobre grifos, sobre post-it não, sobre essas linguetinhas aqui, ó, tá vendo? Esses marcadores, grampo, essas coisas não fala especificamente. Acredito que depois que sair a convocação para a prova discursiva, tenha alguma informação sobre isso, tá? Na prova que eu passei, eu acho que o pessoal ficou mandando e-mail para a banca e eles responderam, alguma coisa assim. Então, e se eu não me engano, não podia colocar, sabe aquelas linguetinhas com a separação que você bota aqui, código tal, o nome? Não podia, mas eu não tenho certeza, eu não me lembro. E no edital eu procurei, não fala nada sobre isso, tá? Então, se tiver, o seu vier com aqueles, né, com aquelas divisórias, você pode colocar. Se na hora da prova não puder, é só você arrancar. Rasga um pedacinho da página e pronto, não tem problema, tá? E também não pode exposição de motivos. Eles não falam que não pode súmula, eles falam que não pode levar material impresso. Aí eles falam súmula, legislação e tal, impresso. Na minha prova, pôde súmula, tanto que não precisou grampear. Só precisou grampear os exposição de motivo, que essa também fala. O que eu gosto de fazer?
Vocês vão pegar, deixa eu abrir aqui, no índice, tá? Esse vade-mecum policial, ele tem um índice aqui, ó, no início de tudo. Aí ele tá dividido pelos códigos, súmula, aí tem legislação complementar, aí depois tem a parte de estatuto também internacional, tem as leis, tem o índice aqui separadinho, tá? Da Ridel, se eu não me engano, ele é meio que dividido por meio que assuntos, assim, aí ele tem o índice daquela parte, vamos supor, legislação ambiental é separado, aí eles colocam como é que fala? O índice daquela parte, tá? Então, nesse ponto pode ser ruim, mas ele também tem o índice geral. Ele tem um índice separado e um índice geral, se eu não me engano. Tem um negócio assim. Então, o principal é o quê? Vocês vão abrir o índice e vocês vão grifar as leis, principalmente. Porque os códigos não precisa, tá aqui, ó, tá vendo? Você pode colocar uma linguetinha ou um clips, eu gosto mais de clips. Vocês vão botar aqui, ó, um na Constituição, um no Código Penal, no Código de Processo Penal, vocês vão botar, porque é mais fácil na hora de vocês abrirem, tá? E aqui vocês vão grifar as leis. Quais são as leis mais relevantes? Ó, inclusive, esse aqui meu tá grifado da minha prova. Eu grifei. Ó, eu grifei o ECA. Tá vendo que tá amarelinho aqui, ó? Tá grifado? Porque fica mais fácil. E vocês têm que aprender a usar o índice. Por quê? Não tem por que vocês ficarem abrindo e procurando que, ai meu Deus, cadê a lei? Aí olha o número, vai na ordem. Não! Você vai vir aqui no índice. Ele é dividido, ó, em ordem. Não alfabética, não. Por ordem de cronológica. Então, por exemplo, a lei 7960 é de 89, que é da prisão temporária. Aí, a 8.072, que é de crimes hediondos, é de 90. Então, a de prisão temporária vem antes de crimes hediondos. Então, vai assim na ordem, tá? E aí, vocês vão grifar. Essas são relevantes. Crimes hediondos é relevante. Cadê? A lei de preconceito, de raça. Tem a lei de segurança nacional, se bem que ela foi revogada agora, né? Mas aí vocês vão grifar as leis que mais relevantes, ó, lavagem de dinheiro, tortura, responsabilidade de agentes públicos. Aí vocês vão olhar no edital e vão marcar. E uma coisa também, na hora de vocês escolherem um código, quero comprar um código mais barato, quero comprar esse policial que é menorzinho e tal, vocês vão olhar no edital quais são as leis cobradas. E você pega no índice do código, vai ter lá no site e ver se todas as leis que estão lá no edital estão também lá. É só vocês olharem. Provavelmente vai, porque a prova de delegado não tem não exige leis muito específicas. Então, provavelmente todo o código vai ter. E aí você não precisa comprar um código gigantesco, porque não vai ter necessidade, tá? Outro ponto importante, antes de eu falar mais sobre o código em si. As leis estaduais. No edital fala diretamente que você não pode levar nada impresso. Na minha prova, também caiu legislação estadual, só que eles entregaram na hora da prova. No edital não fala nada sobre isso agora. Se eu não me engano, na minha época, alguém mandou e-mail pra banca e a banca falou isso. Mas tanto na prova de 2018 quanto na minha prova de 2022, né? Foi 22, eles deram a legislação impressa pra gente usar na hora da prova. Eu acredito que também vai ser a mesma coisa, eles vão entregar, tá? Porque não tem um código para você comprar completo, porque tem essas leis estaduais que estão no edital. Eu acredito que eles vão entregar e você não pode levar impresso, tá? Então, não se preocupe quanto a isso, que eu acredito que vai ser resolvido dessa forma, tá? Então, tá, primeiro passo. Nós vamos grifar todas as leis importantes no índice, para facilitar na hora de vocês encontrarem na hora da prova. E também vocês vão colocar os clipes nos códigos importantes. E vocês podem colocar clipe também na parte de legislação, né, daquelas leis mais relevantes. Vocês vão colocando o clipezinho aqui, ó. Porque aí fica mais fácil de vocês abrirem a lei na hora. Se vocês também quiserem colocar a linguetinha, né, que são esses negocinhos aqui coloridos, vocês podem juntar e fazer uma marcação específica da lingueta com a cor, tipo, uma cor para cada coisa específica. Eu acho que não tem necessidade. Primeiro, que só vai ter administrativo, penal e processo penal.
vocês podem talvez dividir dessa forma, né? Colocar uma cor para cada matéria. Então, vamos supor, azul para penal, rosa para processo penal e amarelo para administrativo. Então, as leis de administrativo, bota a linguetinha amarela. As leis e se for grifar, grife em amarelo, para visualmente ficar mais fácil na sua cabeça. Só que eu vejo assim, que na OAB, que a gente grifa, bota uma cor de cada cor, uma coisa de cada cor relacionado. Só que assim, não vai ter peça. Essas coisas são mais relevantes para peça e são artigos que a gente sabe que tem certeza que vai cair. Por exemplo, se cair uma prisão preventiva, quais artigos eu tenho que pôr? Eu sei quais são os artigos, então eu vou lá e grifo. Na nossa prova não tem peça, só tem questão. Então, pode cair o Código Penal inteiro, pode cair todas as leis esparsas, pode cair qualquer coisa. Então não tem como a gente grifar efetivamente coisas que, não, se cair isso vai ter que estar lá. Não tem como a gente saber isso, né? Então, não sei se tem necessidade de vocês ficarem gastando tanto tempo assim marcando o código. Eu mesmo nunca marcava, mas isso sou eu também. O que eu acho legal de vocês fazerem. Isso, de separar, de grifar no índice para ficar mais fácil de vocês acharem. Uma coisa também que eu acho legal é modificações legislativas. Então, por exemplo, teve a lei lá que modificou o feminicídio, né, nos crimes relacionados à mulher. A ameaça mudou, né, de ação condicionada e tal. Então, essas mudanças legislativas eu acho que são relevantes. Então, seria bom você dar uma grifada para você lembrar. Eu lembro que na minha prova que eu passei, eu coloquei um crime errado. Porque na hora que eu fui pegar, olhar, né, tipo assim, o Código Penal para poder ver qual o crime eu tipificava, eu li um crime, aí eu falei assim, acho que é esse. Mas eu não continuei olhando os outros. Porque se eu tivesse lido o crime que era o correto, eu teria visto que realmente se enquadrava melhor nos fatos. Então, eu teria acertado. Então, eu perdi uns pontos aí legais porque eu não tipifiquei do jeito certo, tá? Um crime lá específico, que eu não lembro exatamente o que foi. Então, isso é legal, assim, novidades legislativas. Até coisas que já tem um tempinho que alterou, acho legal. Por exemplo, lá no furto eletrônico, o estelionato que mudou, né, lá no código, no CPP mudou competência. Acho legal você grifar, porque são coisas que quando você passar, você vai ficar atento. Tá marcado aqui. Por que tá marcado? Você vai lá e lê, sabe? Então, acho que isso é interessante. E também, o que eu acho legal vocês fazerem é vocês utilizarem esse código como apoio para quando vocês estiverem estudando. Lembrando de não fazer anotação, porque anotação não pode. Então, estou estudando, né, crime, tipificação de crime. Esse crime aqui, ele é relevante, acho que tem muita chance de cair. Vai lá e dá uma grifadinha no crime, sabe? Porque aí, se cair na hora da prova, tá ali na sua mão mais fácil, você consegue visualizar mais rápido na hora de abrir o código. Claro que você não vai grifar o código penal inteiro, porque não tem cabimento, mas a gente sabe que tem crimes que são preferidos, né? Crimes patrimoniais, né? Furto, roubo, extorsão, estelionato, são crimes que costumam cair muito. Nos crimes contra a vida, né? O feminicídio agora que mudou, às vezes grifar alguma qualificadora do homicídio específico, né? Então, esses crimes, assim, que a gente sabe que é mais relevante, que costuma ser muito cobrado, eu acho legal a gente grifar o crime, ou pelo menos, né? Vocês têm que tomar cuidado, porque, apesar de não ter no edital, eles costumam não poder ficar grifando, tipo, palavras aleatórias, porque você meio que pode montar uma frase usando palavras. Então, não façam isso, tá? Às vezes vocês podem grifar só o número da lei ou grifar o artigo, né, o caput inteiro, por exemplo, para destacar. Mas cuidado para não acontecer isso e eles, sei lá, tomarem o código de vocês, porque tá um monte de palavra picada, grifada, e aí eles falam assim, não tem como salvar, vai ter que te arrancar tudo e você fica sem código, tá? Então tomem cuidado. Se vocês tiverem algum código extra ou pegar emprestado de um amigo seu que não tem nenhum tipo de marcação, quiser levar os dois, pode levar, porque sei lá, se acontecer algum problema com um, pelo menos tem outro que não tem nenhuma marcação, não tem nada, não corre risco de vocês perderem. Mas não é pra apavorar, não fiquem apavorados que, né, não, a chance de dar um problema é pequena, tá? Como eu falei, no edital não tem nada sobre súmula. Então, se realmente puder consultar a súmula, isso é uma outra coisa relevante que eu acho legal vocês destacarem, né? Por exemplo, vocês estão lendo um artigo lá, se eu tivesse com o meu Clips, eu já tinha achado mais rápido.
Aqui, achei. Sei lá, eu tô aqui no... Ah, e vocês têm que lembrar também que existe um índice remissivo. No final do código tem um índice remissivo. Então, vocês sabem de um assunto, mas vocês não estão lembrando qual é o artigo que fala daquele assunto. Em vez de você ficar folheando o código para procurar, vai no índice remissivo. Vai estar lá, ó, por exemplo, ó, infrações. Indulto. Artigo 741, tá aqui na minha cara. Sei lá. Quero ver coisas sobre testemunho. Tem alguma coisa de testemunho, não lembro qual é o artigo da testemunha. Vamos lá, eu procuro T, tá em ordem alfabética. Cadê? Testemunhas. Artigo 225. Ah, é mesmo. Vou lá. Entendeu? Então, aprendam também a usar o índice remissivo. Mas é o que eu falo, essas coisas vocês vão treinar durante o estudo, para vocês se familiarizarem com o código, para vocês saberem como utilizá-lo da melhor maneira para vocês. Tá? Então, não é na hora da prova grifar para ficar mais fácil. Não, você já vai se familiarizando. É assim, a melhor forma de usar um código é justamente essa. Você tendo familiaridade com ele, e aí você vai ter facilidade de encontrar as coisas na hora que você precisar. E aí o grifo é só para ser uma ajuda a mais, tá? Então, o negócio que eu tava falando da súmula, ó, achei aqui um artigo. Artigo 262 do CPP. Ao acusado menor dar-se-á curador. Aí tem aqui, ó, súmula 352. Vamos supor que esse assunto é um assunto muito relevante para a prova de delegado. Aí você vai, tem o artigo, grifa essa súmula aqui, ó, 352. Porque se vocês tiverem acesso, vocês vão lá, ó, normalmente fica aqui no final as súmulas ficam no final do código. Vai lá, súmula 352. Cadê? Aqui. Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ou réu menor que teve assistência de defensor dativo. Então, vamos supor, isso aqui é muito relevante. Nossa, eu acho que a chance de cair é alta. Pô, eu já grifei aqui. Na hora da prova, eu vou lá e leio essa súmula. Aí você pensa, putz, essa súmula é legal. Acho que eu vou colocar na minha resposta. E aí você pode, às vezes, você nem não copiar exatamente a súmula, mas você vai escrever, em que pese o CPP, no artigo 262, falar que tem que ter um curador pro... como que é o nome? Acusado menor. Mas, gente, isso aqui nem vale mais, tá? Que era quando era menor de 21 anos, né? Entre o dia de 21 tinha que ter curador. Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Então você coloca, que pese o artigo 262 do CPP falar que tem que ter um curador para menor. O STF entendeu na súmula 252 de que isso não anulará o processo, blá blá. Tipo, já fez uma resposta super completa, com base numa súmula aqui que você conseguiu ver e tava lá destacada que você viu que era relevante. Entenderam? É mais esse raciocínio que vocês têm que ter. De aprender a marcar o código só naqueles pontos chaves de assuntos que a gente sabe que são relevantes e que tem chance de cair, tá? Com relação ao código que eu queria falar, era isso. Eu falei que ia ser uma aula rapidinha, mas não tem necessidade, ao meu ver, de fazer aquelas marcações como se fosse OAB, sabe? Por aquilo que eu já expliquei para vocês. Porque não tem muito como você saber o que vai ser cobrado, não tem um passo a passo que você tem que saber decorar, porque não vai ter peça, né? Não tem artigo. O que você tem que fazer é marcar o código de forma que facilite vocês encontrarem as coisas. Porque você vai ter que botar o artigo de lei, já que é uma prova com consulta, vocês têm que lembrar disso. Então, tentem deixar o código de vocês o mais... me fugiu a palavra. Mas o mais completo, mais fácil de mexer possível, tá? Lembrando que se vocês tiverem dúvida, pode me mandar. Eu tô sempre disponível lá no Instagram, vocês podem mandar mensagem também, tá? Então, vocês podem ficar à vontade se tiver alguma dúvida. E, como eu também já tinha dito, conforme vocês vão fazendo os simulados, vocês vão treinar a usar o código. E aí vocês vão ver como que é a melhor forma. O primeiro simulado. Eu fiquei muito tempo procurando o código, perdi muito tempo, né? Porque a gente está simulando o tempo, lembra, né? Vamos ver tudo. Então, realmente, eu vou ter que mudar alguma coisa. E aí você vai ajustando. E, às vezes, você pode pegar questões, espaços, provas passadas e também fazer e simular como se fosse a sua prova, né? Para ver como é que você se comportaria. Que é mais uma coisa de você treinar. Lembra, a gente na prova objetiva, a gente não treina um monte de questão objetiva? Na prova discursiva é a mesma coisa. Vocês vão pegar, vão estudar um assunto. Aí, pô, esse assunto aqui eu acho legal. Como que seria um assunto aleatório, né, que você estudou? Você pensa, como que eu
como que esse assunto poderia cair numa prova discursiva. Formula uma pergunta na sua cabeça. Escreve a pergunta lá e tenta respondê-la com as suas palavras, sem olhar lugar nenhum. E aí, olha, né, tenta utilizar o código para responder a pergunta também, para você ir treinando esse jeito, treinando a forma de escrever, né? Aí depois você lê, aí volta no seu material e fala, pô, eu falei tudo que é pertinente, tudo que precisa colocar aqui, o que eu podia ter colocado a mais, ou o que eu coloquei que ficou enchendo linguiça e talvez não era muito relevante. Entendeu? O estudo de vocês tem que ser ativo, não é o estudo passivo, que alguém te dá, leia isso. Não, é treino, é fazendo, é pensando, racionalizando, que isso vocês vão pegando o jeito e vão ficando cada vez melhores, tá ok? Era isso que eu queria falar hoje, nessa aula, e até a próxima. Beijo!